Queria saudar os irmãos com a paz do Senhor, em especial aos irmãos da minha igreja, Assembleia de Deus Shekinah, no bairro do Teotônio Vilela. E eu me encontro aqui em casa sozinho, minha esposa foi para o ensaio das senhoras. E eu resolvi dar uma lida na Bíblia, no livro de Mateus, porque é um tema que eu já vinha buscando faz tempo, porque, como eu digo muitas vezes para o meu pastor, eu gosto de estudar a Bíblia, né, em termos que muitas das vezes a gente vê pregações e estudos, mas a gente não concorda, mas a gente acha que a gente é só um grãozinho e que nós não devemos se levantar ou até contestar sobre o que está sendo pregado, sobre o que está sendo ensinado. Mas eu aprendi de uma forma diferente, eu aprendi de que nós devemos examinar as escrituras, seja ela pregada por quem quer que seja, para que nós possamos confrontar, não como os fariseus, para encontrar um erro na pregação, mas para ver se realmente o Espírito testifica aquilo que foi pregado. Então, mediante aquilo que eu aprendi, com o pouco tempo de crente que eu tenho, de convertido, são mais ou menos aí 5 anos, e eu já li a Bíblia antes de eu me converter, mas quando você não se humilha aos pés do Senhor, quando você não aceita Ele como seu Salvador, você é apenas um leitor, um simpatizante das Escrituras. A partir do momento que você se entrega ao Senhor, que você começa a meditar, pedir revelação do Espírito Santo, agora você é vaso, você passa a ser um vaso escolhido de Deus. E Deus revela a palavra para você. Então, nessa revelação, eu acreditando que é Deus que me deu essa revelação, esse estudo, porque eu já vi também pessoas que defendem essa mesma tese que a minha, e eu criei mais respaldo para falar acerca dela, que é no livro de Mateus, a partir do capítulo 24, versículo 29, que muitas das vezes a gente vê as pessoas dizendo que nós teremos um escape antes da grande tribulação, né? Que nós sairemos daqui como um piscar de óleo e o circo vai pegar fogo quando nós já tivermos encontrado com o nosso Pai na glória. Mas as Escrituras Sagradas, ela nos revela um pano de fundo diferente daquilo que nós aprendemos no Evangelho neopentecostais. Eu acredito que até por forma de escapismo daqueles que passam a mensagem, né, de forma errônea, para que as pessoas tenham um conforto de permanecer na igreja, que realmente nós não vamos precisar passar pela grande tribulação. Mas a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E no versículo 29 do capítulo 24 ele diz: E logo depois das aflições daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, aos quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. A gente vê que logo depois daqueles dias, logo depois daquelas aflições daquele dia, que aflições são essas? Aflições que no capítulo anterior fala que nunca na terra se viu antes. Em outras traduções, tribulações. Logo depois das tribulações daqueles dias. Então, eu lendo esse versículo, só ele já basta para que eu acredite que eu precisarei passar pela provação, pela última prova. Porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim. Então, só esse versículo já basta para que eu acredite de que nós não vamos ter esse escape como se pregam. E também, junto com esse escape, nos dá e ensinam que terá a segunda chance aqueles que ficarem para trás. Mas eu, lendo as Escrituras, como um mero servo que sou, pouco entendimento, né? Mas graças a Deus, quando eu me converti, eu pedi para que Deus não deixasse que eu fosse presa fácil na mão dos escarnecedores, na mão dos falsos profetas. Então eu estou seguro do que eu estou falando. Posso fazer um outro vídeo voltando atrás dessa tese de que alguém tenha me convencido de que realmente nós vamos subir antes da tribulação? Posso. Sou digno de falha. Sou ser humano. Mas, antemão, nesse exato momento, eu creio nessa tese. Estou baseado nas escrituras e também respaldo em outros pensadores como eu, em outros estudiosos como eu. Eu acredito que nós vamos passar pela grande tribulação, até porque é a prova final.
a palavra de Deus nos dá respaldo, tanto no livro de Mateus, como no livro de 2 Tessalonicenses, ao qual vou estar lendo agora. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, se antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então Paulo adverte que ninguém nos engane, né? Que Tessalonicenses 2:2 diz que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Então, há várias passagens bíblicas que nos dão respaldo acerca da grande tribulação. Mas os crentes que defendem o escapismo, aqueles crentes que têm medo de chegar no grande dia e não estar na condição de ser salvo, ele acredita que ele vai subir antes da grande tribulação. Porque ele não quer sofrer uma agulhadinha, porque se sofrer, nega. Porque se sofrer, vai revelar quem é trigo e quem é o joio. Então ele acredita nisso como forma de consolo. Né? Eu vou acreditar aqui porque é melhor para mim. Eu vou ficar salvo porque agora eu estou em condições de ser salvo. Porque não está tendo aperto. O caminho para ir para a igreja é calçado. Vai de pé ou vai de carro, vai de onde, vai como for. Não sofre retaliações dos adversários. Ele é livre no Brasil para professar sua fé. Então, tá bom. Então ele acredita nesse escapismo. Mas se as coisas se apertarem, como já estão se apertando, né, como a gente já está perdendo a liberdade de expressão, como nós estamos perdendo direitos de evangelizar, direitos de permanecer, direitos de defender a nossa cultura bíblica, então as pessoas acreditam mais nessa parte de sair, de ser salvo antes da grande tribulação, porque se apertar 80% nossa população evangélica hoje, 80% se sofresse 1% do que os crentes sofrem em países comunistas, como Coreia do Norte, como na África, como nos países da Ásia, né? Dos países do Afeganistão, Paquistão, Iraque, Síria, né? Sofrem, eles rasgariam até a Bíblia. Eu digo isso sem sombra de dúvida, porque a gente vê irmãos no Brasil, né, na cidade que eu moro aqui, por exemplo, a gente vê irmãos que desistem da fé por ter perdido um cargo, ou por ter terminado o seu período de tomar conta da igreja, ou por ter a irmã não ter falado, ou alguma coisa que aconteceu, alguma birrinha, os irmãos já estão abrindo mão do seu chamado, já estão abrindo mão do seu ministério. Então, imagine se sofrer a grande perseguição. Então, essas pessoas que acreditam que vai antes, é justamente essas pessoas que não querem acreditar que eles vão ter que ser provados, né? Vão ter que passar pela grande tribulação. Eu acredito piamente de que se eu não ser aprovado nessa grande tribulação, não negar o nome de Cristo, aí sim eu vou ter direito pela coroa da justiça. Porque isso é que a palavra diz. Mas desde muitos anos atrás, isso não é coisa que está acontecendo agora, é coisa que já vem acontecendo, as pessoas já foram levadas a acreditar nessa situação, assim como outras e outras passagens que eu tenho em mente, que eu estudo e não concordo, né? Não concordo. Então agora que Deus me deu essa oportunidade de estar fazendo esses vídeos, não é um vídeo de uma pessoa revoltada dentro do evangelho. Graças a Deus eu me sinto muito bem na igreja com a qual eu congrego. A igreja me dá respaldo para que eu possa defender meus pensamentos. É uma igreja que tem base bíblica, é uma igreja que tem doutrina bíblica, é uma igreja que está alicerçada na palavra de Deus. Então eu não estou fazendo um vídeo de desabafo revoltado com a minha igreja. Graças a Deus eu me sinto muito bem. Mas é um vídeo que todos os irmãos deviam ter iniciativa de fazer acerca das coisas que não concordam. Porque se você estiver certo, glórias para Deus. Se você estiver errado, glórias para Deus, porque dará tempo de você se arrepender e fazer o certo. Então, se eu estiver errado, mediante alguém provar dentro da Bíblia que nós seremos arrebatados no começo, glórias a Deus, e eu mudo a minha tese. Como já falei no começo, eu sou digno de falha. Mas se não provar, glórias para Deus também, não é nenhum mérito meu. Porque se eu estou impulsionado para ler esses versículos, para fazer esses estudos agora, é o Espírito de Deus que clama dentro de mim. Porque a carne poderia estar fazendo qualquer outro tipo de coisa agora. A carne poderia estar buscando alimento para a própria carne, coisas da carne. Mas
Se eu estou fazendo alguma coisa vocacionada para a Bíblia, é o Espírito de Deus que está me impulsionando. Então a glória é para Deus. Se servir para os irmãos como estudo, como aprendizado, não vou pedir como muitos peçam aí nas redes sociais, dê um like, compartilhe, divulgue. Não, o propósito de Deus nas nossas vidas não é usar as redes sociais como promover o homem, como promover eu, Gilvan. É como promover o evangelho. Esse vídeo eu quero que fique entre meus irmãos da nome da minha igreja, né? Porque se eu realmente estiver errado, a proporção de contaminar alguém vai ser menor. E se realmente eu estiver certo, nós vamos formar uma bancada e dali nós vamos fazer outras e outras pessoas acreditarem dessa mesma forma. Amém?